Uma das grandes vantagens da terapia neural é que quando você trabalha, principalmente a odontologia, a visão é um pouquinho diferente do que os Hunek, por exemplo, passaram para nós, que eles não eram dentistas. Quando a gente enxerga a odontologia sob a ótica da terapia neural, a coisa fica muito mais maneira. Você sabe, por exemplo, como é que se tira o paciente da fase aguda, sendo esse um dos objetivos da terapia neural, já que na fase aguda o paciente está normalmente em simpática atonia? Ah, você não sabe? Então, Isabela, roda essa vinheta para que a gente possa começar a trabalhar nesse sentido. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. Prática da terapia neural em gotas, que prazer ter você conosco. Nós estamos falando acerca dos objetivos da terapia neural, os objetivos mais clínicos, os objetivos mais práticos, mais pragmáticos, e um deles seria tirar o paciente da fase aguda. Muitos dos terapeutas neurais citam sempre os campos interferentes como muito importantes, e realmente são. Entre os canadenses e americanos, a gente tem mais ou menos em torno de 70% a 80% de campos interferentes causando doenças. Entre os alemães esse número cai para 45% a 50%. Então observem que que existem possibilidades na terapia neural que não são campos interferentes. Existem afecções que não são causadas por campos interferentes. E isso muitas vezes faz com que o paciente tenha uma resposta de fase aguda interessante, causada por alguma coisa no local, por exemplo. Então, o retirar o paciente da fase aguda faz com que ele saia da simpática atonia e ele caia num design parasimpático, onde esse design parasimpático é o melhor para que nós possamos conversar, para que a gente possa interagir com o sistema nervoso autonômico desse paciente. O médico interior do paciente muitas vezes nos procura porque ele não consegue se curar. E nós, como médicos exteriores, precisamos entrar em sintonia com o médico interior do paciente. Precisamos entrar em sintonia com o sistema nervoso autonômico desse paciente, de maneira que a gente possa obter as respostas mais positivas, as melhores respostas no menor tempo possível. Então, quando a gente tira o paciente da fase aguda, por exemplo, com aplicações do neuroterapêutico na procaína 0,7% em determinados pontos, um exemplo, uma dor no ombro forte que não foi causada por trauma, e você, em 80% dos casos, trabalha o fígado, trabalha os caninos, trabalha Yamamoto no fígado, e você tem respostas positivas, isso é tirar o paciente da fase aguda. E muitas vezes ele mexe o ombro e ele consegue liberar aquela capsulite adesiva, por exemplo, causada por uma questão de pensamento, por exemplo, de uma maneira simples e prática. Isso não sou eu quem diz. Isso está no livro do professor Kidd, talvez o maior terapeuta neural dos últimos tempos, porque o Kidd enxergava a terapia neural não só como a atuação da procaína nos campos interferentes, mas também a atuação da procaína como um todo, como um elemento que é desmetilador de DNA, como um elemento que retira da fase aguda, tratando inflamação e dor, como o elemento que mexe no sistema nervoso imunológico, causando uma resposta positiva, como um elemento que é protetor com relação aos tecidos e pode ajudar, por exemplo, numa quimioterapia com cisplatina, por exemplo. Então a procaína se permite tudo isso. Se ela se permite, devemos utilizá-la da melhor maneira possível. E com isso a gente consegue respostas incríveis, retirando o paciente da fase aguda, tirando a dor dele, para depois a gente fazer o tratamento mais a miúde. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado. É uma grande honra, uma grande bênção ter você aqui comigo. E faça os nossos cursos. A gente tem especialização no Brasil todo. A gente tem cursos à distância também. Nós temos a utilização da terapia neural de uma maneira bem prática nos nossos cursos. Deus abençoe a todos.
e vão em paz.